A paz do Senhor. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar para dar início a esse culto em nome de Jesus. Glórias a Deus. Senhor Deus, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos teus benefícios, pelas bênçãos que temos recebido do Senhor. Te damos graças, te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, Tu és o nosso Deus e nós te louvamos. Pai querido, estamos reunidos na Tua casa para juntos louvarmos o Teu nome, para juntos celebrarmos a Ti. Te pedimos, ó Deus, perdoa os nossos pecados, Senhor, purifica-nos, santifica-nos, ó Deus, e receba-nos diante de Ti. Que a Tua presença, Senhor, possa ser manifestada neste lugar. Pai querido, em nome de Jesus, assim é a nossa oração, Pai querido, e damos início a este culto, em Teu nome, amém, glórias a Deus. Pastor Raimundo, conduzindo aqui o louvor, vamos adorar o nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém, graças a Deus. Estamos na casa de Deus, juntos, louvando, adorando o nome do Senhor. Aleluias. Graças a Deus por essa oportunidade. Nunca pudesse pedir uma solução, esperança numa problema que possa impedir as mãos de Jesus de chegar. Nunca houve noite que pudesse impedir uma solução, esperança numa problema que possa impedir as mãos de Jesus de chegar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Se firmão lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Se firmão lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Usa-me, sou milagre. Usa-me, quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi.
Aleluia. Parece até que estou vendo o céu se abrindo, e Jesus me chamando nas nuvens pra com ele encontrar. Transformado eu ali subirei, cantando um hino, e um abraço apertado em Jesus eu quero dar. Nessa hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas que aqui na terra ele pastoreou. E Jesus sabe, pra ele também vai falar: contemple essa linda cidade que você vai morar. Então numa porta bonita e dourada iremos atravessar, chegando do outro lado no coral vamos cantar. Miguel, o arcanjo, regendo o coral, todo dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. É bonita, a cidade que Jesus preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar, o pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita. Então não importa, iremos atravessar, chegando do outro lado no coral vamos cantar. É o arcanjo regendo o coral, e todo dizendo assim: como é lindo o lugar que Jesus preparou para mim. Preparou, ela é bonita. É lá que eu vou morar, o pecador não acredita. A cidade que Jesus preparou, ela é bonita.
paraíso. Faz a vida renascer. Faz do inferno um paraíso. Traz um novo amanhecer. Eu também busquei bastante assim, em lugares tão distantes, quase que eu cheguei ao fim. Então deixei de crer que um dia ia encontrar Amém? Meus irmãos, paz a todos. Abra suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus capítulo 7, versículo 24 até o 29. Amém? Está escrito assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Todos sentados? Em tempos de Covid, e no início dessa pandemia, uma frase ela foi muito dita e teve que ser praticada, inclusive por esta igreja, que foi o distanciamento social. Né? O que se baseia no distanciamento social? As pessoas deixarem de estar aglomeradas em espaços públicos e o menor contato físico de pessoas fora da família ou até mesmo da família, o melhor possível. Contudo, tem-se visto no dia a dia da igreja do Senhor Jesus, não só um distanciamento social, mas um distanciamento espiritual. Pessoas que eram apenas simpatizantes do Evangelho do Senhor Jesus, cristãos de banco, não desmerecendo você que está no banco, não é isso. Cristãos apenas do domingo, né? Cristãos apenas de nome, ateus cristãos, né? Tivemos esse estudo com os jovens. Passa-se a semana inteira vivendo como se Deus não existisse,
praticando qualquer coisa, menos o cristianismo, mas no domingo, com a Bíblia debaixo do braço, eu e a minha família estamos lá adorando, edificando e louvando o nome do Senhor. E aí veio a dita pandemia, e aí, meu irmão, aquilo que não estava edificado antes, quando veio a chuva, quando veio a tribulação, e o caos é grande. E Jesus nos chama a atenção para esta passagem e diz que ele faz uma comparação a respeito da construção de uma casa. Nós estamos aqui na reforma do templo e toda semana aparece uma rachadura nova. Toda semana. Pinta uma parede, rachadura. Pinta outra parede, rachadura. Isso porque... Arruma esse microfone aí, por favor. Arruma o microfone. Arruma o microfone. Arruma o microfone. Isto porque este templo tem mais de 44 anos. Comemoramos 41 o ano passado, mas a gente sabe que tem mais de 44 anos. E não sabemos, não temos ideia, não temos notícia, não temos nada escrito de como e onde este templo foi erguido. E uma coisa é certa, pelo menos bem feito ele foi, porque até agora nada caiu, né? Tudo foi derrubado, nada caiu. Onde é que eu estava levantando a minha casa espiritual antes de tudo isso começar? Nem previsão de resolver essa situação nós temos, nem previsão. Há controvérsia de que está chegando um período aí entre novembro, né, ali no dia 15, que até lá pode ser feito um milagre e descobriram a cura de toda essa situação. Talvez não. Jesus está voltando. E esta pandemia foi algo global para mostrar o estrago que as nossas vidas poderiam estar indo. Sabe-se lá se no ano que vem não é outra coisa? Não sei. Jesus está voltando e ele disse que no final dos tempos o bicho ia pegar. Meu irmão, minha irmã, onde é que você tem edificado a sua casa espiritual? Onde é que está edificado o seu casamento? Onde é que está edificado o seu trabalho, a sua fé? Os seus relacionamentos interpessoais, onde é que eles estão edificados? Vem chuva, vai vir enchente, vai vir terremoto, não só físico, tá? Espiritual também. Como eu disse na semana passada, problema é problema. O que é problema para mim pode não ser problema para você. O seu problema, é sério, é grave e poderão vir muitos outros. Eu não estou aqui para fazer medo em ninguém. Eu só quero pedir que você pense, onde é que a sua casa está sendo edificada. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. E lhe pedimos que através da tua palavra, Senhor, o Senhor edifique a nossa fé, multiplique, Senhor, nossa confiança em ti, para que todo e qualquer problema que apareça em nossas vidas, nós estejamos firmados no teu Filho, Senhor. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Se o sol se pôr, a noite chegar, tu és meu abrigo. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. E se o mar me submergir, a tua mão me traz
Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr, noite chegar, tu és que guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu dono, minha paixão, minha canção, o meu louvor. Glória a Deus, aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o seu interior tão bem. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas era a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não importa onde você foi, se na escuridão da noite, pela paz do teu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você.
Nunca vi um amor tão grande assim. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza, o desespero te fizeram chorar. Não me importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado, não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, ele não desiste, ele não desiste. Se na escuridão da noite ele apaga o teu passado, não desiste de você. Ele não desiste. Compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande. Ele não desiste. Aleluias. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? E nesse momento a gente tem a rica oportunidade de orar e abrir os nossos corações para ofertarmos na casa do Senhor. Quem é um administrador do que o Senhor deu para você na sua vida aqui? Todos nós somos administradores. A nossa vida, nós administramos ela, mas ela pertence ao nosso Criador. Olha que coisa boa, você é administrador das coisas de Deus. Isso é muito bom. Então, nesse momento, pode abrir o seu coração, porque você vai ter a oportunidade de ofertar, de dizimar, para darmos continuidade à obra do Senhor Jesus. Amém? Oremos. Nosso Deus e Pai, graça te damos por tudo, Senhor, que o Senhor tem nos permitido, ó Pai. Que o Senhor tem colocado, Senhor, em nossas vidas. Senhor Deus, em nome do Teu Pai, o nosso Filho, em nome do Teu Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui para agradecer por tudo, pela nossa vida, por tudo que o Senhor tem permitido nós ter, por tudo que o Senhor tem permitido, Senhor, para que nós possamos administrar e estar sendo solidário na Tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos. Amém. Depois de ti eu quero ser você. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois
Espírito, encha a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Cheio de ti, as minhas mãos eu quero segurar, e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar. Amém? Vamos orar pelo pregador? Amém? Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Usa o teu servo, Senhor, para falar aos nossos corações e que possamos sair daqui, meu Deus, mais cheios do teu Espírito, como a nossa vida deve ser. Te louvamos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor a todos. Marcos capítulo 15, aproveitando que já estamos em pé. Marcos capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Hoje pela manhã também nós tivemos um culto de ceia, reunião abençoadíssima, culto abençoadíssimo. E hoje parece que foi o inverso, o povo veio de manhã, né? A maioria, né, está bem equilibrado, e isso é muito bom, né, porque a gente consegue fazer esses dois cultos e celebrar ao Senhor juntos, celebrar, cultuar e bendizer o nome santo de Jesus. Marcos capítulo 15, a partir do versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes e os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho. E amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. E Pilatos lhe perguntou: Tu és rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhes: Tu dizes. E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Mas Jesus nada respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinham no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhe respondeu, dizendo: Quereis que vos solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais, os sacerdotes, o tinham entregado. Mas os principais, os sacerdotes, incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhe disse outra vez: Quereis, pois, que faça aquele a quem chamais rei dos judeus? E eles tornaram a clamar: Crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse: Mas que mal fez? E eles cada vez clamavam mais: Crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás, e açoitado Jesus, o entregou para que fosse crucificado. E os soldados o levaram para dentro do palácio, à sala da audiência, e convocaram toda a corte. E vestiram-no de púrpura, e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça.
e começaram a saudá-lo, dizendo: Salve o rei dos judeus! E feriram-no na cabeça com a cana e cuspiram nele, e postos de joelhos o adoravam. E havendo escarnecido, despiram-lhe a púrpura e o vestiram com suas próprias vestes e os levaram para fora a fim de o crucificarem. Podem sentar. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Parece que deu um problema. Aí, resolveu. Amém. Antes de iniciarmos a mensagem, nós queremos dar boas-vindas aqui ao professor Wellington, a sua esposa Edinalva, seus filhos Júlio César e Ana Luísa, e seus sobrinhos Paloma e Isaac. Muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. O professor Wellington é professor aqui na Escola Estadual Marajó e sempre tem nos auxiliado ali e tem sido muito importante para nós a presença dele ali. E hoje aqui estamos felizes com sua presença e de sua família. Que Deus abençoe. Seja muito bem-vindo. Tá bom? E de volta, Caio, Júlia, André, bem-vindos vocês. Eles estavam bem ali. Eles estavam bem ali no Nordeste, bem pertinho, né? Estão de volta. Que bom que voltaram. Que Deus abençoe vocês. E estamos felizes também com a presença do Alisson. O Alisson aqui, amigo da Joyce. Muito bem-vindo. Que Deus abençoe você com toda sorte de bênção. Da mesma forma, todos que estão presentes nesta casa hoje são muito bem-vindos. Você que está nos ouvindo de sua casa, né, através aí do Facebook, muito obrigado por participar conosco, né, que Deus abençoe abundantemente a sua vida. Meus queridos, nós lemos aqui esta passagem em Marcos, capítulo 15, e nós vimos aqui acontecer um julgamento, né? Jesus, ele estava sendo julgado para morrer, e morrer morte de cruz. A cruz é um dos maiores paradoxos da fé cristã. Ao mesmo tempo que ela é a maior tragédia de todos os tempos, é também a mais gloriosa vitória. Porque a morte em si é uma tragédia, e a morte por crucificação, ela é horrível. E ela era destinada aos malfeitores, a quem praticava toda sorte de crimes e crimes horrendos. Então, ele era sentenciado, ele era condenado a esta morte cruel, morte de cruz. Essa era uma sentença romana. Os judeus não tinham esse tipo de condenação. Os judeus não matavam os seus malfeitores com morte de cruz, mas os romanos sim, os romanos matavam. E os judeus então entregaram Jesus para que fosse feito então esse julgamento através das leis romanas. E ele então fora crucificado. A humilhação de Cristo passou por vários degraus. Ele desceu do céu à terra, sendo Deus se fez homem, sendo rei se fez servo, sendo juiz se fez vítima indefesa, sendo santo se fez pecado, sendo bendito se fez maldição, sendo glorificado por anjos, foi cuspido pelos homens. Isso foi o que aconteceu com o nosso Jesus. Ele esvaziou-se, ele despiu-se de sua deidade, ele esvaziou-se de Deus e se tornou um de nós. Ele veio a este mundo como homem, 100% homem, 100% Deus, e ele se faz um de nós, e ele entrega-se voluntariamente para que, através de sua morte, nós pudéssemos ter vida. A morte de Jesus não foi por causa da traição de Judas, não foi por causa da sentença proferida por Pilatos, não foi por causa do grito da multidão. A morte de Jesus
foi um plano de Deus para que nós tivéssemos a salvação, para que nós tivéssemos vida. Ele entrega-se a si mesmo voluntariamente para morrer, para que nós pudéssemos ser salvos. O apóstolo Paulo afirma que ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Jesus foi para a cruz não apenas porque os judeus o entregaram por inveja ou porque Judas o traiu por dinheiro. Como eu disse, fazia parte do plano de Deus. Ele não foi assassinado por causa da acusação de alguém, embora isso tenha acontecido, e esse julgamento foi um dos julgamentos mais injustos que houve. Porque qual era o crime de Jesus? O que Jesus havia cometido para ser condenado à morte de cruz, e junto com malfeitores, e ser ali pendurado naquele madeiro, até que pudesse morrer por causa do esgotamento do sangue, por causa da asfixia que causava. Então ele foi entregue a esse tipo de situação. Ele entregou-se, aliás, a esse tipo de situação. No versículo 1, a partir desse versículo 1, nós podemos notar algumas coisas interessantes e que nos chamam a atenção. Em primeiro lugar, a ilegalidade da reunião que estava acontecendo aqui no capítulo 14, a partir do versículo 54 até o 65. Pelas leis dos judeus, o sinédrio não poderia reunir-se à noite para interrogar uma pessoa, nem mesmo ouvir testemunhas contra ela. Mas Jesus foi preso, interrogado e sentenciado à morte numa reunião feita às pressas, na calada da noite. Por ganância, Judas o entregou, por inveja, os sacerdotes o prenderam e o condenaram à morte por blasfêmia. Vocês já viram um julgamento tão rápido assim? Prende o indivíduo à noite mesmo ele já é ouvido, não acha crime nenhum contra ele, e é sentenciado à morte já logo no dia seguinte pela manhã. Foi realmente um ato ilegal, até mesmo para a justiça daquele tempo, porque era proibido fazer esse tipo de julgamento, era proibido fazer esse tipo de coisa, ouvir testemunhas contra alguém na calada da noite. Mas foi isso que aconteceu. E aí, a formalização de uma nova acusação. O sinédrio voltou a reunir-se pela manhã de sexta-feira para planejar sua estratégia. Precisavam dar validade à reunião ilegal da noite anterior e também formalizar uma nova acusação contra Jesus para que pudesse encontrar guarida diante da corte romana. As autoridades religiosas julgaram Jesus digno de morte por causa de blasfêmia, mas isso pouco importava para os romanos. Era uma questão, essa questão de blasfêmia, os romanos não se importavam com isso, não havia essa questão contra a religião romana. Eles não estavam preocupados com isso. Então, começaram a fazer acusações políticas contra Jesus, dizendo que Jesus queria tomar o reino, dizendo que Jesus queria ser rei e queria tomar o reino lá do imperador. Mas Jesus já havia dito que o seu reino não era deste mundo. O seu reino não era aqui. Ele não era algo que as autoridades daquele tempo precisavam temer. As autoridades não precisavam perder o seu trono, não precisavam temer isso, porque Jesus disse que o seu reino não era deste mundo. Então, já que eles não tinham condições para matarem Jesus, condições teológicas, porque para Roma essa questão caía por terra, então fizeram uma acusação política e fizeram também uma acusação filosófica contra Jesus. E a decisão foi tomada, conduzindo uma rebelião civil, dizendo que Jesus estava conduzindo uma rebelião civil contra Roma. Acusaram Jesus diante de Pilatos para promover a sedição de querer ser rei. Caifás considerava Jesus culpado de antemão e somente buscou um pretexto.
Pilatos considerou Jesus inocente e buscou uma saída. Nos dois casos, Jesus foi entregue, ficou em silêncio diante das acusações e recebeu a sentença de morte e foi cuspido e escarnecido. Ele não reclamou, não processou, não pediu para vir anjo do céu, para destruir todo mundo, porque ele podia fazer. Ele estava sendo injustiçado. Ele podia clamar a Deus para que Deus enviasse anjos celestiais e pudesse pôr fim àquilo tudo, mas daí o propósito não seria cumprido. Satanás por diversas vezes quis interromper o propósito de Jesus, que era a morte. A morte de Jesus deveria acontecer e Satanás quis impedir de diversas maneiras que isso acontecesse. Já no episódio do seu nascimento, o que acontece logo após o seu nascimento? O rei daquele tempo ordenou que matassem todas as crianças, todos os meninos que nascessem na cidade de Belém. Era para matar. Satanás tentou contra a vida de Jesus quando ele era pequeno. Para quê? Para que não chegasse até o momento, até onde chegou, para que a sua morte vicária não acontecesse, para que a sua obra não acontecesse. E Satanás fez diversas tentativas para que essa morte de Jesus, salvífica, para a salvação de nossas vidas, não acontecesse. Lá no deserto, quando Jesus foi tentado, Satanás ofereceu diversas oportunidades para ele abrir mão disso tudo. Ele disse: transformas essa pedra em pão e come, se tu és o Filho de Deus. Prova aí que você é o Filho de Deus. Jesus: não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Depois leva Jesus a um pináculo do templo, fala: pula daí, não vai dar nada não. Está escrito lá no Salmo 91, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar, não vai acontecer nada, você pode pular e o anjinho vem e te segura, e você nem vai cair, vai dar tudo certo. Tentando contra a própria vida de Jesus, para que ele pudesse pular de lá. O que ele estaria cometendo ali, pulando do pináculo do templo? Suicídio. Estaria cometendo um suicídio. Satanás usou a própria Bíblia para tentar Jesus, assim como ele faz nos dias atuais. Usa a própria Bíblia para enganar as pessoas. E se nós não tivermos o conhecimento profundo da palavra de Deus, nos tornamos presas fáceis. Por isso é que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso é que nós temos que conhecer o Evangelho. Por isso é que nós temos que conhecer a verdade. O profeta diz que o povo era destruído porque faltava conhecimento. E é assim até hoje, o povo é destruído porque falta conhecimento. Mas Jesus rebateu a tentação de Satanás usando a própria palavra. Disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E por fim, Satanás diz o seguinte: vamos facilitar as coisas, vamos facilitar a sua vida. Eu te dou tudo. Te dou todos os reinos deste mundo, é tudo seu, não vai ter problema algum, é tudo seu. A única coisa que você tem que fazer é se curvar diante de mim e me adorar. Só isso, você fazendo isso, o resto é seu, está tudo certo. Jesus disse: somente a seu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E Satanás foi embora, mas continuou tentando. E agora que, embora muitos pregadores afirmam que naquele momento, no momento do julgamento de Jesus, no momento de sua morte, o inferno estava em festa, mas é o contrário. Naquele dia o inferno estava em prantos, porque ele perdeu. Jesus venceu. Jesus venceu. A morte foi tragada, a morte foi vencida. Estávamos condenados à morte eterna, mas aquele ato de Jesus nos trouxe vida e vida eterna. Aquele dia o inferno perdeu. Naquele dia nós tivemos a vitória. Naquele dia nós alcançamos vida. Porque Jesus foi até o final. Porque Jesus foi até o final, sendo injustiçado em seu julgamento, sendo injustiçado pelos judeus, pelos romanos, pela multidão que ele tanto abençoou. Mas ele foi até o fim. Ele foi até o fim. Ele foi preso, foi acusado, chamaram falsas testemunhas, e o veredito saiu, e foi pronunciada a sua sentença.
ele foi condenado à morte. Marcos esclarece aqui que Jesus não era culpado de nenhuma daquelas acusações. As testemunhas que vieram foram compradas, eram falsas, e a sentença de morte foi um horrendo erro judicial. Continuando nos versículos 3 e 4, Jesus é levado também à presença de Herodes. E nós podemos destacar aqui alguns fatos importantes. Eles acusaram primeiro diante de Pilatos. Os homens da religião e da lei, por ciúmes e inveja, acusaram Jesus porque não queriam perder a popularidade, nem queriam abrir mão do poder. E deram um jeitinho, criaram um mecanismo para enriquecerem por meio da religião, e estavam mais interessados na glória pessoal do que na salvação das pessoas. Será que hoje nós encontramos também situações dessa forma? Pessoas desse jeito, que usam a religião para enriquecimento, usam a religião para ter poder, usam a fé das pessoas para enganar, extorquir. É evidente isso, basta nós abrirmos os noticiários, nós vamos ver isso acontecendo diariamente. Mas nós não podemos perder a nossa fé, porque a nossa fé não está firmada nestas coisas, a nossa fé está firmada em Jesus. Desde aquele tempo há falsos mestres, desde aquele tempo há falsos líderes, desde aquele tempo há gente que usa o nome da religião para extorquir pessoas, mas a nossa fé não está firmada nesse tipo de gente, a nossa fé está firmada em Jesus. É nele que está firmada a nossa fé. É nele que nós estamos firmados. Como eles não tinham poder para matar ninguém, os judeus não tinham naquele tempo, porque Roma é quem dominava como império, levaram Jesus ao governador Pilatos, logo que levaram Jesus ao pretório. Pilatos saiu para falar e disse: que acusações trazeis contra este homem? Os principais sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas e com grande veemência, porém Jesus ficou em silêncio e não abriu a sua boca. E Pilatos estava convencido de sua inocência, da inocência de Jesus. Pilatos percebeu a intenção maldosa dos sacerdotes. Pilatos percebeu isso. E Pilatos declara que Jesus é inocente. Pilatos não vê falha nenhuma em Jesus. No início do julgamento, quando Jesus foi levado ali, quando o Sinédrio levou o caso, Pilatos disse: não vejo neste homem crime algum. Por que vocês estão trazendo até mim? O que este homem fez? A notícia que se tem dele não é de um criminoso. O que Jesus fazia em sua obra aqui, que aqui já tinha 3 anos que ele se tornara conhecido? Até então ele era anônimo. Aparece lá no episódio de seu nascimento, depois por volta de 5, 6 anos, e aí ele desaparece, e aí volta agora, executando o seu ministério. E qual era o crime que ele fez? Mesmo na época em que ele estava realizando os milagres, vejam só de que acusavam Jesus. Uma vez Jesus cometeu um crime horrível, curou uma pessoa no sábado. Era um crime terrível. Curou alguém no sábado. Ele tinha que ficar doente, era sábado, não podia curar. As pessoas ficavam presas a ritos, a religiosidade que controla, que domina as pessoas. A intenção do sábado não era essa, mas eles criaram de tal forma que nem mesmo curar podia. Jesus chegou a perguntar para eles: se um animal de vocês cair no buraco, vocês vão deixar lá? Porque Jesus queria apresentar para eles a hipocrisia do coração deles. Que se caísse um bicho no animal, ou no buraco, um animal no buraco, eles tiravam. Mas não podia curar alguém. Não podia curar um homem que estivesse doente. Ele cura um que estava doente há 38 anos, à beira do tanque de Betesda. Há 38 anos doente, eu não sei quanto tempo que ele estava à beira do tanque, mas doente tinha 38 anos. Ninguém dava nada por este homem.
Tanto que Jesus sobe a Jerusalém para ir na festa que estava acontecendo lá. Jesus desvia sua rota e vai lá no tanque de Betesda, lugar de gente sofrida, doente, todo tipo de enfermidade, todo tipo de gente, com toda a moléstia que se tinha naquela época, estava ali à beira daquele tanque. Era lugar de pranto, de choro, lugar de lamúria, era um lugar horrível. Jesus, ao invés de ir para a festa, ele foi depois, mas antes de ir para a festa, passou por lá, com um propósito: curar aquele homem. Porque quando Jesus pergunta para ele, veja bem, que outras pessoas Jesus perguntou, né? O cego que estava lá à beira da cidade de Jericó, dos muros, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, quero ver. Ok, então veja. Então veja. E o milagre aconteceu. Agora, no caso desse doente lá do tanque de Betesda, Jesus perguntou: e aí, você quer ser curado? Jesus já foi direto. Você quer ser curado? Aquele homem estava tão ruim, mas tão ruim, que ele disse o seguinte: ah, Senhor, já faz tanto tempo que estou doente, não acho ninguém para me jogar dentro desse tanque aqui, porque ele cria que se fosse jogado dentro do tanque, ele seria curado, mas para que ele fosse curado, aí tinha uma tradição de que o anjo passava lá, movimentava as águas, e o primeiro que caísse lá dentro era curado, e isso nunca tinha acontecido. Ele falou: não tem ninguém que me joga dentro desse tanque. Eu sou um largado aí, ninguém quer saber de mim. A família, quem sabe, havia abandonado aquele homem ali. Mas Jesus não quis nem continuar a conversa, falou assim: levanta, toma tua cama e vai embora. E aquele homem nem pergunta quem era Jesus, aquele homem só falou: tá bom, e foi. Ele só falou: tá bom, e foi. E aí quando ele chega lá na festa, curado, são, todo mundo tinha visto ele lá, ele chega curado, são. Rapaz, quem foi que te curou? E era sábado. Ah, foi alguém, foi um homem aí, não sei quem foi não, ele passou lá, me viu, me curou. E aí Jesus vinha chegando também, foi aquele lá. E o crime de Jesus era assim, era esse tipo de situação. Uma vez também Jesus cometeu um crime terrível. Comeu sem lavar as mãos. Tinha que lavar, mas não é só o ritual de higiene, né, que nós fazemos hoje. Era um ritual religioso também. Eles lavavam as mãos e tinha que ficar com a mão assim para secar sozinha, porque eles, comerciantes, eles entendiam o seguinte: se pegasse na mão de alguém, eles ficavam impuros. Se ele pegasse na mão de um gentio, gente que não era de Israel, né, um estrangeiro, ele se tornava impuro. Então, antes de comer, ele tinha que lavar a mão, deixar secar sozinha, fazer um ritual de purificação para que pudesse se alimentar. E aí, quando eles viram Jesus comendo assim, eles se escandalizaram. Uma outra situação também que Jesus fez: Jesus estava jantando na casa de um religioso, e aí de repente chega uma mulher lá. Todo mundo conhecia a fama dela, todo mundo sabia quem era ela, e eles acharam também que Jesus não conhecia. E ela chegou, ela já se prostrou diante de Jesus, derramou nos pés dele um frasco de perfume caro, e secou os pés de Jesus com os cabelos, e chorou e adorou Jesus. E o pessoal ficou olhando assim: se vocês soubessem quem é essa mulher aí, ele não deixava isso acontecer. Olha aí, diz que é profeta, mas não sabe nem quem que é ela. Se soubesse, ele tinha expulsado. Olha só a ideia deles. Jesus, ele quer trazer para perto. Jesus, ele veio para salvar, para buscar e salvar os que haviam perdido. Jesus veio para trazer aquele que não tem mais solução, para aquele que não tem mais jeito, para aquele que a sociedade abandonou, para aquele que a sociedade deixou para lá, para aquele que a religião considera como pecador. Foi para esses que Jesus veio. Foi para trazer para perto esse tipo de pessoa e dizer: há salvação para você, há salvação para a tua alma, há salvação para a tua vida, há salvação. E outros milagres, tantos que Jesus realizou. E agora essa mesma turma que viu Jesus realizar milagres, essa mesma turma que inclusive recebeu bênção do Senhor, recebeu milagre do Senhor, essa mesma turma agora estava gritando: crucifica-o! Crucifica-o!
Porque os sacerdotes convenceram a multidão de que essa era a melhor coisa a se fazer. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Independente do que o povo diz, a voz de Deus é a voz de Deus. E o povo começava a gritar, crucifica. E Pilatos tentando resolver aquela situação, né? Eu não achei culpa nele. Não, então tá beleza. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui uma situação que acontece todo ano e tomara que o povo escolha Jesus, que aí vai dar certo. Gente, eu tenho aqui Barrabás. Barrabás, ele é um tumultuador, ele é um criminoso, ele é homicida, ele é ladrão, ele é um bandido conhecido aí há muito tempo pela sociedade. Quem que vocês querem que eu solte? Esse criminoso altamente perigoso? Ô Jesus. E ele falou assim, tomara que eles escolham Jesus, porque ele estava convencido de que era inocente. E o que a turma gritou? Solte Barrabás. Solte Barrabás. Pilatos não acreditou naquela situação, mas tinha que se fazer o que foi proposto. Solta Barrabás e condena Jesus. Pilatos tentou soltar Jesus e pacificar os judeus. Pilatos estava plenamente convencido de duas coisas, a inocência de Jesus e a inveja dos judeus. Dessas duas coisas ele estava convencido, mas por covardia e conveniência política, abafou a voz da consciência e condenou a Jesus. Antes, porém, fez 4 tentativas para soltá-lo, mas nenhuma delas deu certo. Ele transferiu a responsabilidade de decisão. Ao ouvir que Jesus era da Galiléia, então enviou para Herodes, mas Herodes devolveu para ele. Ele tentou meias medidas. Pilatos disse aos judeus, portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Castigá-lo por quê? Castigá-lo por quê? Não, eu vou castigar aqui, vou açoitá-lo, e aí eu solto, e vocês fiquem com ele vivo. Mas castigar Jesus por quê? Qual era o crime que ele tinha cometido? Qual era o castigo que ele merecia? Nós merecemos. Nós merecemos porque somos pecadores. Mas qual foi o pecado que Jesus cometeu? Nós somos salvos pela graça do Senhor Jesus, por sua misericórdia. Eu já expliquei para a igreja qual é a diferença de misericórdia e graça. Misericórdia, eu não recebo o mal que mereço. Porque todos nós somos pecadores. E a gente não recebe o castigo que merece. Isso é misericórdia. E o que é graça? Recebo um presente que eu não mereço. É favor imerecido. A misericórdia eu deixo de receber o mal. E a graça eu recebo um bem que eu nem mereço, que é a salvação. E Jesus não tinha por que ser castigado, mas Pilatos, ele faz esta proposta: eu castigo e solto. Jesus era inocente. O réu estava atado, Jesus estava atado e dobrado. Ele estava com as costas viradas para cima. As suas costas ficaram expostas. O chicote era uma tira larga de couro com pedaços de chumbo na ponta, bronze e ossos na ponta. Por meio desses açoites, as vítimas tinham seus corpos rasgados e às vezes um olho chegava a ser arrancado, porque aquilo cravava na pele e na carne, e quando puxava, saía arrancando tudo. Eles colocam uma vestimenta em Jesus, e Jesus vai carregando a cruz, que eles já tinham feito. Colocam a roupa em Jesus para que isso aconteça, e depois tira de novo. Jesus, todo ferido, as feridas expostas, saindo sangue e... Qual que é o outro líquido, Jéssica, que sai? Linfo, sistema linfático, enfim, estava saindo aquilo tudo do corpo de Jesus, e aí coloca a roupa. E o que acontece com a roupa quando você está machucado, você coloca a roupa assim, o que acontece? Prega, né? E para tirar de novo? Tiraram de qualquer jeito. A ferida foi exposta tudo novamente. Foi isso que fizeram com Jesus. Foi isso que fizeram novamente. Mas Jesus foi condenado à morte de cruz. Jesus, ele foi condenado e agora vai subindo.
até o monte do Gólgota, que era chamado Caveira. E aí muitos dizem que esse nome é por causa da aparência do monte. É também, o monte parece com a face de uma caveira. Mas não era só por isso. Era que os bandidos não tinham direito a serem sepultados. E eles, ao serem crucificados, eram largados lá. E ali estavam cheios de ossos. Cheio de ossos, por isso chamado também Monte da Caveira. Porque ao ser condenado à morte e morte de cruz, o indivíduo perdia todos os direitos, inclusive o de ser sepultado. E aí um homem chamado José de Arimateia vai lá e requisita o corpo de Jesus. Os discípulos não fizeram, ninguém fez. Mas este homem que fazia parte do Sinédrio, que condenou Jesus lá atrás, ele agora requer o corpo de Jesus para que ele seja sepultado. Para que ele seja sepultado. E as mulheres estavam ali, junto a ele. Os discípulos, Pedro, inclusive, Pedro que dizia estar presente até a morte, que seguiria lá. Ó, Jesus, pode contar comigo. O senhor não vai morrer, não. Eu vou estar junto com o senhor. Pode contar comigo, mestre. Foi embora. Foi embora. Exceto João somente que ficou. E acompanhou todo o processo. E as mulheres que seguiam a Jesus, que acompanharam todo o processo. E Jesus foi ao inferno na hora da sua crucificação. Jesus, ele paga um preço que nós devíamos pagar. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã. Ao meio-dia, sabe o que acontece? Há trevas. Ao meio-dia acontece trevas. O céu escurece. O sol se apaga. Escurece. O sol se apaga. Há trevas sobre a face da terra. Lá atrás, quando o Cordeiro Pascual foi morto, lá ainda nos tempos do Egito, houve 3 dias de trevas, mas depois houve luz à meia-noite para conduzir o povo. E agora, há 3 horas de trevas na hora da crucificação de Jesus. Jesus foi injustiçado, foi abandonado pelos seus discípulos. E a dor maior de Jesus foi quando ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E sabe por que essa foi a maior dor de Jesus? Porque essa é a dor que nós devíamos sentir, que é a ausência de Deus. A ausência de Deus. Porque Deus não tolera o pecado. E ali o santo, o Deus santo, justo, imaculado, estava ali agora naquela cruz, e ele foi feito pecado por nós. Ele foi feito pecado por nós, e o pecado forma uma barreira de separação entre nós e Deus. E essa foi a maior dor de Jesus. Ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele tomou o cálice que ele pediu para ser retirado dele lá no Getsêmani. Ele toma o cálice agora e dá um brado: Deus meu, por que me desamparaste? Porque era isso que os homens estavam sentindo. Era isso que os homens estavam sentindo. Houve trevas na terra. Houve trevas no momento de sua crucificação ao meio-dia. O processo durou 6 horas, de 9 da manhã às 3 da tarde. Ao meio-dia escurece tudo, há tremor na terra. O universo geme por causa da morte de seu Criador. O universo geme porque era Jesus que estava lá. O sol se apaga porque o seu Criador estava ali naquele momento, sendo morto por causa dos nossos pecados. Às 3 horas da tarde, Jesus disse: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Está feito, está pago. Aquela dívida que era nossa foi paga na cruz do Calvário. Aquela sentença que foi dada para nós estava quitada. A alma que pecasse, essa morreria. Aquele que pecar
estava sentenciado à morte, morte eterna, mas ali agora, naquele momento, estava quitada a dívida. O inferno perdeu, a morte perdeu, o diabo perdeu, e nós voltamos a ter aproximação com Deus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. As portas foram abertas, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e agora aquilo que separava o homem de Deus já não existe mais. Já não existe mais. O véu que havia no templo era um lugar que separava o lugar santo do lugar santíssimo. No lugar santíssimo havia uma arca, e ali era a representação da presença de Deus. O sacerdote entrava lá uma vez ao ano, e ali estava representada a presença de Deus ali. Ninguém mais podia entrar. Mas quando Jesus entrega o seu Espírito e diz: está consumado, o véu se rasga de alto a baixo. Agora você pode chegar, agora você pode chegar até a presença do Pai, agora você tem acesso aos céus, aleluia. Agora você não precisa mais de ninguém para intermediar esse acesso, você tem acesso à presença de Deus, você tem acesso à presença de Deus. Aquilo que nos separava já não existe mais, porque foi rasgado naquele dia. E quem rasgou? Foi Deus. Foi rasgado de cima para baixo. Não foi a partir do homem, não foi o homem, foi Deus. Porque é sempre Deus que procura reconciliar-se com o homem. É sempre Deus, porque o amor de Deus, ele é inexplicável. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nenhum de nós. Mesmo nós sendo quem somos, apesar de sermos quem somos, Deus nos ama de modo extraordinário. Deus nos ama. Não tem explicação para o amor de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, o homem peca, vira as costas para Deus, desobedece, e o Senhor está lá, buscando reconciliar-se a ponto de entregar-se a si mesmo, de vir a este mundo e dizer: eu dei a sentença é de morte, mas eu, como juiz que sou, justo que sou, a sentença está feita e não será revogada, a não ser que eu mesmo pague, e ele veio e pagou aquilo que era para nós, Ao terceiro dia, Jesus ressuscita. Ele não está mais entre os mortos. Ao terceiro dia, ele sai do túmulo. Ao terceiro dia, ele ressuscita. E agora a história é mudada. Nós temos a esperança da ressurreição. Nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos agora a vida eterna, porque João 3,16 está escrito: porque Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E agora nós temos a vida eterna. Aleluia, glórias a Deus. E hoje é ceia, nós estamos aqui celebrando este ato, e na ceia nós celebramos o que? A morte de Jesus, porque a morte de Jesus nos gerou vida. Hoje temos comunhão com Deus, antes não tínhamos. O Espírito de Deus pousava sobre algumas pessoas, Sansão, Moisés, Davi e outros, pousava sobre alguns. Precisava do profeta para trazer a mensagem de Deus para as pessoas, precisava do sacerdote para levar o pecado das pessoas e apresentar diante de Deus, precisava de todo esse ritual, precisava matar um cabrito, uma novilha, um pombo, precisava matar alguma coisa, um sangue inocente tinha que ser derramado para que os nossos pecados fossem encobertos, mas agora não precisa de mais nada disso. Nós temos a palavra de Deus, está aqui. Nós temos acesso ao céu. Nós podemos falar com Deus. Nós podemos falar com Ele. Nós temos acesso ao céu. Não precisa mais morrer bicho nenhum. Não precisa mais morrer ninguém. Jesus fez um sacrifício vicário, substitutivo. Ele fez de uma vez por todas. Está consumado. Está consumado. De uma vez por todas. E nós temos hoje acesso ao céu.
a presença de Deus, e nós temos parte com Deus, nós desenvolvemos comunhão uns com os outros, e é isso que nós fazemos aqui todos os meses, quando participamos da ceia. Anunciamos a morte de Jesus, e junto com isso, junto com esse anúncio da morte de Jesus, da lembrança da morte de Jesus, a gente também fala uma coisa, a gente lembra do passado. Olha, Jesus morreu para me dar vida. A gente lembra do presente, eu devo fazer uma análise de como eu estou para participar do corpo e do sangue de Jesus, mas ela me mostra também o futuro, quando diz o seguinte: Ele voltará. Ao comer deste pão e beber deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha, até que Ele volte. Ele voltará para arrebatar a sua igreja, e será logo, e será breve, e num abrir e fechar de olhos, Ele voltará. E nós, a igreja de Jesus, estamos aguardando este momento, este dia acontecer. E assim, nessa vontade de que Ele venha logo, vamos ficar em pé e vamos orar, agradecendo ao Senhor pelos seus feitos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele fez por nós, porque mesmo sendo imerecedores da bênção de Deus, pense nisso, você não merece a salvação, não é mérito seu e nem meu, não é mérito. O nosso pecado é horrível diante do Senhor, por melhor pessoa que eu seja. Por mais que você olhe para mim e fale: rapaz, ele é bom, ele é bonzinho demais, pensa, só faz o bem. Mas Deus conhece o coração de todo mundo, e Deus conhece os nossos pecados. Deus sabe das nossas falhas, Deus sabe dos nossos pecados secretos, dos nossos pecados ocultos, daquilo que a gente não fala para ninguém. Deus conhece o nosso coração, Deus sabe da nossa natureza, Deus sabe que às vezes a gente não peca porque a gente é vigilante, mas se deixasse a gente pecaria. Deus sabe disso, Deus conhece os nossos corações, e não é por mérito, mas é por graça. Jesus disse assim: mesmo sem você merecer, eu te amo, dou minha vida por você, eu te salvo, eu te tiro do lamaçal de pecado, eu te coloco numa rocha firme, eu te coloco num lugar seguro, eu te tomo pelo meu braço, eu te coloco em meus ombros, eu te carrego e eu te levo para o céu, para que você tenha vida eterna, onde os seus sofrimentos cessarão, suas lágrimas serão secadas, onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais choro, mas haverá a presença de Deus, haverá a presença de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Jesus, pelas bênçãos do Senhor para conosco. Muito obrigado, Senhor, pelos seus feitos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos salvou. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos redimiu, o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica, mesmo sendo quem somos, e apesar de nós, o Senhor nos ama, o Senhor ama este povo. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo seu amor, muito obrigado, Jesus, muito obrigado. Continue abençoando o teu povo, abençoando a tua igreja. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aproveitando que ainda estamos em pé, ouvimos a palavra do Senhor aos nossos corações, e vamos agora então ao momento da ceia. Quero convidar a vocês que abram a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É o texto áureo da ceia, é o texto lido no momento da ceia, embora existam outros, mas este é o mais lido. 1 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. Gostaria que todos acompanhassem a leitura. Enquanto os irmãos acham, o nosso kit de ceia é assim agora. Devido à pandemia, nós estamos usando este kit, ele é individual. E aí, logo após a leitura, e enquanto o pastor Raimundo aqui adore ao Senhor com cântico,
vocês saiam dos seus lugares, ordeiramente, vão lá naquela mesa ali atrás, onde são os kits, pegam um por família, traga que nós vamos cear juntos, tá bom? Aí você volte para o seu lugar e a gente ceia juntos, ok? Acharam? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Glórias a Deus. Enquanto o pastor Raimundo conduz aí no louvor, nós vamos nos dirigir ali até a mesa para pegar a nossa ceia. Aleluia, glórias a Deus. Tire aí o seu pão, nós vamos consagrá-lo ao Senhor agora. Glórias a Deus. Pai querido, este pão, Senhor, que nós iremos alimentar dele, simboliza o teu corpo que foi entregue na cruz do Calvário por nós. Senhor, como lemos aqui nesta mensagem desta noite, o evangelista Marcos nos informa como aconteceu, Senhor, este sacrifício que o Senhor fez em nosso favor. E nós consagramos este pão a Ti neste momento, e ao participar dele, Senhor, temos comunhão contigo e nos tornamos um contigo, assim como Tu és um com o Pai, conforme Tu orastes. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por Tua bênção e por esta oportunidade, por este privilégio de participar, Senhor, deste pão que é símbolo do Teu corpo. Muito obrigado, Jesus. E tendo dado graças, partiu e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Então participem todos, distribua aí com a sua família e participem todos. Vamos agora apresentar esse suco ao Senhor, o vinho. Vamos apresentar ao nosso Deus
é símbolo do sangue de Jesus que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, o teu sangue foi derramado na cruz do Calvário para perdão de nossos pecados, para limpar os nossos corações, Senhor, para nos santificar, nos purificar, nos resgatar. Senhor, muito obrigado porque o seu sangue foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Senhor Jesus, participaremos agora, Senhor, deste suco que simboliza este sangue. Pai querido, que seja gerado comunhão em nós, que seja gerado vida em nós, Senhor, através deste ato, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Participemos todos. Senhor Jesus, já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus, põe em mim seu coração. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor Jesus, aleluia. Glória a Deus, porque tudo que há necessita ser mudado.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Que alegria este momento, que alegria cultuarmos ao Senhor juntos, participarmos da ceia juntos. Que alegria estarmos em comunhão uns com os outros. Que Deus continue abençoando as nossas vidas, que Deus continue abençoando a você abundantemente, com toda sorte de bênção. Muito obrigado, meu querido irmão Júlio, presbítero Júlio, que Deus abençoe por sua presença, que Ele continue abençoando abundantemente a sua vida. Professor Wellington, sua família, muito obrigado por terem vindo. Professor Wellington tem colocado o seu nome aí como pré-candidato, é isso, professor? Depois os irmãos ouçam, avaliem. Ele é bênção para nós. Que Deus continue abençoando a sua vida também, juntamente com a sua família, tá bom? Pastor Fernando, encerramento e bênção apostólica. Amém. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Leva-nos, Senhor, agora debaixo de tuas mãos aos nossos lares e nos dá, Senhor, uma semana de paz e de alegria e na tua presença. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Amém.